quentinho do céu. E eu vou chamar agora o diácono Mateus para orar pelo preletor da noite, o presbítero Rubens. Amém? Convido os irmãos a colocar de pé, estender suas mãos para cá, sem ira, sem contenda, para a gente estar orando pelo servo do Senhor. Sabemos que ele já se encontra debaixo das graças do Senhor e que Deus tem preparado uma palavra reconfortante e cheia, que vai nos renovar essa noite. Amém? Deus amado, Deus altíssimo, nesta hora, meu Deus querido, meu Pai, nós apresentamos o Teu Filho, o Teu servo, meu Deus querido, meu Pai, que está, meu Deus querido, meu Pai, incumbido de trazer, meu Deus querido, meu Pai, a palavra essa noite. Sabemos, meu Deus querido, meu Pai, que Ele já preparou, meu Deus querido, meu Pai, algo, meu Deus querido, meu Pai, que veio através do Senhor, meu Deus querido, meu Pai, para essa noite. Pai amado, Pai querido, enquanto o Teu servo está aqui fazendo o Teu id, guarda a casa dele, guarda o filho, guarda a esposa, meu Deus querido, meu Pai, guarda os bens, vai de encontro, meu Deus querido, meu Pai, a oficina do Teu servo, guarda também, meu Deus querido, meu Pai, o local de trabalho dele. Pai amado, Pai querido, que ele não venha se preocupar com nada, meu Deus querido, meu Pai, de fora, mas que ele venha estar totalmente ligado com o Teu Espírito Santo, meu Deus querido, meu Pai. Traz, meu Deus querido, meu Pai, um renovo para ele, que ele venha, meu Deus querido, meu Pai, fazer uma pregação diferente, uma pregação, meu Deus querido, meu Pai, que ele nunca fez, meu Deus querido, meu Pai, mas que venha ser, meu Deus querido, meu Pai, conduzida pelo Teu Espírito Santo através do Teu servo. Faz, meu Deus querido, meu Pai, na vida dele o sobrenatural e traz, meu Deus querido, meu Pai, a ele aquilo que ele tem te pedido, em nome de Jesus. Amém. Receba o servo do Senhor com a forma bem leve. Glória a Deus, aleluia, amém. Jesus está na casa, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, né? A palavra do Senhor vai dizer, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Jesus que liberta, amém, irmãos? Pode se sentar, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a vossa Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 11. Glória a Deus, aleluias. Amém. O filho da viúva de Naim. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus está na casa, amém, irmãos? É uma grande honra, né, estar trazendo a palavra do Senhor, né, estar pregando nessa noite. Glória a Deus, aleluias. Eu vou estar fazendo a leitura, amém. Glória a Deus, aleluias. É o filho da viúva de Naim. Amém. Você que for achando, se coloque de pé. Está em Lucas 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois, ia ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, e era viúva. E glória a Deus, aleluia, e era viúva, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te, levanta-te. Glória a Deus, aleluia. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Amém, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, né, irmão? É uma história, né, a respeito, né, irmão, de uma viúva, né? Aquela viúva ali, ela já tinha o quê? Perdido seu marido, né? Ela tinha só aquele filho único, né? E talvez aquele filho único daquela viúva era a única pessoa que ajudava ela, né? Era a única pessoa que cuidava dela, né? O que aconteceu aqui? Jesus, ele vem entrando numa cidade chamada Naim, junto com os discípulos, e Jesus, ele vai bater de frente com outra multidão. Essa multidão fazia o quê? Levava um caixão, levava um defunto, o filho dessa viúva. E essa viúva, irmãos, ela chorava tanto que ela não percebia o que estava acontecendo ao redor. Ela não conseguiu perceber Jesus se aproximando dela.
Só que Jesus, ele o quê? Ele se moveu de íntima compaixão com aquela viúva. Tanto que Jesus se aproximou-se daquela viúva e, vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Porque aquela viúva, ela estava enterrando seu filho único, aquele filho amado dela, entendeu? Uma mãe, quando ela perde um filho, essa mãe, ela só consegue chorar, ela só consegue, entendeu? Só se lamentar, ela não consegue perceber o que está acontecendo ao redor. E Jesus, se movendo-se de íntima compaixão, chega para aquela viúva e fala: não chores. Como é que uma pessoa que está indo enterrar o seu filho único, e você chega para aquela pessoa e fala para ela não chorar, como é que fica a reação daquela mãe? Entendeu? E Jesus, ele chega perto do caixão, e chegando se tocou o esquife, e os jovens e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Entendeu? As pessoas que estavam levando aquele caixão tiveram que parar, porque Jesus, ele dá uma ordem, entendeu? Fala para aquelas pessoas ali para parar. E Jesus fala para aquele filho único daquela viúva que estava morto: jovem, eu te mando, levanta-te. E aquele filho único ali, ele senta ali e começa a conversar. Imagine como é que fica a situação daquela mãe que estava chorando, e Jesus fala para ela assim: não chores. E do nada Jesus chega para aquele morto, para aquele jovem ali que estava sendo enterrado: levanta-te. E aquele jovem, ele se ressuscita, entendeu? E como é que fica a situação da mãe? A mãe, com certeza, ela deve ter se alegrado muito, porque aquelas pessoas que estavam levando aquele jovem para ser enterrado, naquele momento, ia deixar ele dentro daquele buraco, ele ia ficar lá. Mas e a viúva? Como é que ela ia ficar? Ela ia ficar sozinha, entendeu? A situação daquela viúva era muito complicada, porque já sem o marido, e numa situação que vai enterrar o seu filho, naquele jeito ali, com certeza aquela viúva ficou muito alegre, porque o seu filho estava morto, e Jesus o ressuscitou. Eu creio que Jesus, ele vai ressuscitar sonhos aqui nessa noite. Eu não sei qual é a situação que você está passando dentro da sua casa. O que está morto na sua vida, Deus, ele vai ressuscitar. Porque a multidão que acompanhava Jesus era a multidão que levava a vida, que andava com Jesus. Porque Jesus, ele é a vida, ele é a verdade e ele é o único caminho. Mas aquela multidão que acompanhava o filho da viúva que estava morto, é a multidão que estava levando o quê? Levando a morte, levando aquele jovem para quê? Para ser enterrado, para ser, entendeu? Ser colocado ali dentro daquele caixão, e aquela viúva ia ficar abandonado. Só que antes disso aqui, eu estava meditando aqui no capítulo 1, aqui do versículo 7, a respeito do centurião, entendeu? Aquele centurião, quando ele ouviu falar de Jesus, aquele centurião, como está escrito aqui, um certo servo centurião, a quem este muito estimava, estava adorando, estava doente, o moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus e rogavam que viesse curar o seu servo. Entendeu, irmão? Quando a gente ouve falar de Jesus, a nossa história muda. Principalmente quando você dá o primeiro passo, quando você abre a porta. Como estava dizendo aqui a obreira Cristina a respeito da viúva, daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, o milagre aconteceu. O centurião aqui de Cafarnaum, o centurião de Cafarnaum, quando ele ouviu falar de Jesus, ele tinha um servo que estava doente, e ele pediu para que Jesus o curasse naquele momento ali. Só que Jesus, ele está andando
diretamente para a casa do centurião, indo direto ali ao encontro daquele jovem que estava doente. Só que alguns amigos do centurião falaram bem assim: não sou digno de que entre dentro da minha casa, entendeu? Então Jesus vira para aquele centurião e fala: eu nunca vi tão grande fé, tamanha fé em toda Israel, entendeu? É a tua fé, irmão, é a tua fé, porque aquele centurião, ele falou que Jesus não era digno de entrar dentro da casa dele, entendeu? Para você ver, é ouvindo falar de Jesus, entendeu? Mesmo se você não ouviu falar de Jesus, porque a viúva de Naim, ela só chorava, ela não tinha tempo para nada, a não ser chorar pelo seu filho que estava morto. E Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão, entendeu? Não importa a situação que você se encontra, se você ouviu ou se você não está conseguindo, entendeu? Enxergar, conforme o cego de Jericó. O cego de Jericó, quando falaram para ele que Jesus o Nazareno estava passando, aquele cego de Jericó, ele toma uma atitude. Um cego que não enxergava o mundo físico, mas um cego que enxergou o quê? O seu milagre, entendeu? Você tem que enxergar o que Deus ele quer na sua vida, tem que enxergar o propósito, porque a situação da viúva era muito complicada, irmão. Ela só chorava, ela não tinha tempo para nada. Tudo que ela ia fazer era enterrar seu filho e voltar para casa. A multidão que estava acompanhando aquela viúva simplesmente ia largar ela na mão, entendeu? Quem é que ia cuidar dela? Ninguém. O Senhor, ele se comove, entendeu? Há 3 tipos de pessoas dentro da Bíblia que mais sofrem, que é a viúva, entendeu? Que é o estrangeiro que mora fora do país, e o órfão, que é as crianças, entendeu? As 3 classes de pessoas que o inimigo ele mais massacra, entendeu? As 3 classes de pessoas que infelizmente o diabo ele aproveita, mas o Senhor ele move-se de compaixão por você, irmão, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Conforme ali o servo, né? O servo de Centurião, né? Que ele estava com o quê? Com um funcionário, né? Com um servo dele doente, né? E ele gostava muito daquela pessoa, né? Quando você gosta de uma pessoa, né? Você corre atrás com ela para lutar, para tentar curar aquela pessoa, para tentar abençoar ela, entendeu? Conforme aqui está escrito na palavra. E o milagre, irmão, ele acontece. A viúva recebeu seu filho de volta, o cego do centurião foi curada, entendeu? O cego de Jericó volta a enxergar, entendeu? A mulher do fluxo de sangue, ela percebe o milagre dela, entendeu? Ela vê que realmente ela foi curada. Aquela mulher, ela padecia há 12 anos, irmão. Há 12 anos sofrendo. Quanto tempo que você está morrendo na mão do inimigo? Quanto tempo que você está padecendo na mão do diabo? Entendeu? Aquela mulher encurvada também, 18 anos. 18 anos é muito tempo, é muitos anos de sofrimento. Eu mesmo passei 23 anos na mão do diabo, 23 anos usando droga. Daqui a pouquinho eu vou contar o meu testemunho. Foram 23 anos, entendeu? O povo de Israel, 70 anos sofrendo como escravo, entendeu? Quanto tempo que você está sofrendo na mão do diabo, entendeu? A palavra do Senhor vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor, ele quer aliviar o fardo pesado, entendeu? Ele quer o quê? Ele quer curar, ele quer salvar, ele quer transformar a tua vida, entendeu? Porque, glória a Deus, aleluia, essa viúva, né, irmãos, depois, quando ela perde o seu filho, ela só consegue chorar. Não tem outra coisa a fazer a não ser chorar. Mas Jesus, ele move-se de íntima compaixão. Jesus, ele sabe a situação dentro da sua casa. Ele sabe o que é que você está passando. Ele sabe do que é que você
quer ser liberto, entendeu? Do que você precisa do milagre, entendeu? Jesus, Ele sabe da nossa situação, Ele sabe justamente o que está acontecendo dentro da nossa família, Ele sabe quem vai ser liberto, entendeu? Ele sabe aquele que quer, entendeu? Infelizmente aquele que também não quer. Jesus, Ele sabe de todas as coisas, irmão. Creia no nosso Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas para o milagre acontecer na nossa vida, irmão, é necessário abrir a porta. Porque enquanto essa porta estiver fechada, enquanto você não abre a porta, como Jesus ele está em Apocalipse 3:20 ali batendo, entendeu? Eis que estou à porta e bato. Jesus ele está batendo, ele continua batendo. Se você abrir essa porta, ele vai entrar. E Jesus ele vai fazer o que quando ele entrar? Ele vai cear contigo, entendeu? Ele vai comemorar. Ele vai limpar a casa, Ele vai tirar toda a sujeira do inimigo, entendeu? Ele vai te abençoar, irmão, entendeu? Eu vou contar um pequeno testemunho, irmão, que aconteceu comigo há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, no ano de 2017, mais ou menos nessa data, no meio do ano, já chegando perto do dia dos namorados, né? Eu estava dentro de casa ali, irmão. Eu estava afundado no crack, eu estava usando muito crack ali, entendeu? Exatamente a umas 3 horas da tarde ali, eu estava fumando pedra, eu já tinha virado a noite, estava sem comer, sem dormir, a droga não acabava, estava usando ali, né? E de repente, né, irmãos, eu comecei a olhar para o alto assim, pelo meu portão, e eu comecei a enxergar um homem de branco. E comecei a ver um homem de branco vindo na minha direção ali, né? E eu usando droga ali, né? Aí eu balancei a cabeça e comecei a dizer, não, eu tô doido. Eu comecei a dizer comigo ali, eu tô ficando doido. E o homem de branco, irmão, ele vinha na minha direção, ele vinha de braços abertos. E eu não vi o rosto dele. E ali eu comecei a andar para um lado e para o outro ali, comecei a dizer comigo mesmo. Eu comecei a dizer comigo assim, Jesus voltou. E ali eu comecei a entrar em pânico, comecei a ficar desesperado dentro da minha casa, sozinho ali, trancado, e comecei a dizer, Jesus voltou. E eu comecei a desesperar. Aí eu corri para fora. Eu achava que já era o arrebatamento começando naquele dia, naquele ano, há 8 anos atrás, e corri para fora, entendeu? No que eu corri para fora, que eu abri o meu portão, não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém, só tinha eu. Olhei para um lado, olhei para o outro, né? O homem de branco, ele já tinha desaparecido. Aí eu voltei para casa, eu falei, Jesus está voltando, e eu estou brincando. Jesus ele está voltando e eu estou brincando, e o meu coração acelerado, e ali eu dei uma respirada, né? E aí voltei a usar droga. Ainda tinha droga ainda, só que naquele dia eu não parei de usar droga, eu continuei usando, mas fiquei com aquilo na minha cabeça, fiquei com aquilo na minha mente. Falei, Jesus está voltando e eu estou brincando. Aí, irmão, passou uns 40 dias. Uns 40 dias depois, Jesus me libertou da droga, consegui largar o crack, consegui sair do vício, e voltei para a casa do Pai, voltei para Jesus, e comecei a frequentar a igreja, entendeu? O que eu entendo, irmão, que depois daquele dia, glória a Deus, aleluia, que eu vi o homem de branco, eu subi ao monte e fui orar. Depois que eu voltei para Jesus, 1 ano e meio mais ou menos, quase 2 anos, entendeu? E fui ao monte orar. E ali eu dobrei o joelho, conversei com o Senhor e perguntei para Deus, o que foi que aconteceu naquele dia, Senhor? O que foi que eu vi? E de repente Jesus bradou no meu coração e falou, homem de pequena fé, por que duvidastes? E ali eu comecei a meditar e lembrei, né? Jesus andando sobre as águas. E fui ler na palavra, né? Jesus ele subiu ao monte a fim de orar sozinho e deu uma ordem para os discípulos, né? Pega a embarcação e vai para o outro lado. E os discípulos eles estavam passando por uma tempestade,
naquele momento ali que Jesus estava orando. E na quarta vigília da noite, Jesus fez o quê? Jesus foi andando sobre as águas em direção aos discípulos. Só que os discípulos começaram a apavorar e começaram a gritar com medo, dizendo: é um fantasma, entendeu? É um fantasma. Quando o homem de branco ele vem em nossa direção, irmão, ele vem para quê? Para apaziguar a tempestade, ele vem para acalmar. E Jesus disse para os discípulos: sou eu, não temais, entendeu? E Pedro pergunta: se és tu mesmo, Senhor, deixa eu ir até contigo, até onde o Senhor está. E Jesus disse: vem. E Pedro ele começou a andar sobre as águas. Só que Pedro ele vai reparar na força do vento. Na quarta vigília da noite, irmão, é exatamente às 3 horas da manhã. Você no meio do oceano não vai ter um poste de iluminação, não vai ter uma lâmpada, não vai ter uma luz, não vai ter nada. Só vai ter o vento e a chuva, entendeu? Só que Pedro ele vai reparar o quê? Na força do vento. E Pedro ele começa a duvidar. E Pedro ele vai afundando e ele começa a chamar o Senhor: socorro, socorro. E Jesus, estendendo a mão para Pedro, Jesus fala para Pedro o quê? Homem de pequena fé, por que duvidasse? Entendeu? Naquele momento que eu estava dentro da minha casa, eu comecei a afundar, porque a droga que eu estava usando, o crack, ele me afundava. O crack ele não deixava eu subir, entendeu? Porque se Jesus tivesse voltado naquele dia, naquele momento, eu não tinha subido, eu tinha ficado, entendeu? E depois que aconteceu aquilo ali comigo ali, eu quero ler aqui umas 2 passagens que está aqui na Bíblia aqui. Eu quero ler aqui o que está escrito aqui em Isaías 6, entendeu? Porque Isaías também viu o Senhor. E glória a Deus, aleluia. No ano em que morreu o rei Uzias, e eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, que no século enchia o templo. Entendeu? Isaías, quando ele vê o Senhor, Isaías ele é um homem pecador, ele é um homem de boca suja, como está escrito aqui: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Entendeu? Naquele momento que eu estava na droga, irmão, eu estava no pecado. Entendeu? E eu fiquei sem entender como é que eu estou naquela situação. E eu começo a ver um homem de branco. Isaías aqui, ele também está na mesma situação. Entendeu? Ele vê um homem de branco e ele se lamenta: ai de mim que vou perecendo. Porque a situação de Isaías também não era boa. E o que aconteceu aqui? Depois que Isaías foi purificado, entendeu? Que os anjos o purificou, o Senhor vai dizer... E depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Entendeu? Depois que Isaías foi purificado, que Isaías, entendeu, ele não era mais um homem pecador, Isaías levantou a mão e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje eu estou aqui, irmão, fazendo o que é a vontade do Senhor. Entendeu? Fazendo o que? O id dele. Porque depois que Isaías levanta a mão, o Senhor vai dizer para Isaías: eu vou continuar. Então disse ele: vai dizer a este povo: ouvir de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo e endurece os ouvidos e fecha os olhos. Não venha ele ver com os olhos e ouvir com os seus ouvidos, e entender com o coração, vindos a entender com o coração, e converta-se e ser sarado. Entendeu? A missão de Isaías era essa daqui, irmão. Era pregar a palavra para um povo que ouvia, mas não queria entender, para um povo que enxergava, mas não queria perceber. Esse era o chamado de Isaías, entendeu? Você vai pregar para esse povo aí, mesmo ele não me querendo, mesmo esse povo não me aceitando, mas você vai pregar para ele. Então Isaías vai dizer: até quando, Senhor?
Até quando eu vou pregar para esse povo que não te aceita, para esse povo que não quer te enxergar? Até quando, Senhor? E o Senhor vai responder a Isaías: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes nas casas, e não fique morador, e a terra seja assolada. Entendeu? Enquanto tiver vida, enquanto a tua casa estiver cheia, enquanto as cidades não forem destruídas, a missão de Isaías nunca acabou, irmão. Ela continua até hoje. Ela nunca vai terminar, porque ainda há morador na terra. Entendeu? Ainda tem pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, tem pessoas que ainda, infelizmente, o Evangelho ainda não foi alcançado. E eu quero ler uma outra passagem aqui, que está em Atos 9, que é sobre Paulo. Entendeu? Paulo, ele era o quê? Um grande perseguidor dos cristãos. Entendeu? Paulo, ele odiava tanto os crentes, ele não suportava. Entendeu? Paulo chegou o quê? A pedir permissão para caçar os crentes na cidade. Entendeu? Só que vai acontecer um sobrenatural na vida de Paulo. Paulo também era outro pecador, que era Saulo. Entendeu? Eu vou ler aqui, ó. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou-se um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E ele disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, lhe disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Saulo também faz a mesma pergunta, né? O que queres que eu te faça, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Entendeu? Ele também viu Jesus, irmão. Ele também viu o Senhor, entendeu? Ele viu ali o Senhor falar com ele, né? Porque depois que ele vê Jesus, qual é a história dele agora? O que é que muda na vida dele? Ele também é liberto. E ele também começa a pregar. Ele também começa a evangelizar e começa a fazer a vontade do Pai. Glória a Deus, aleluia. Jesus está na casa, né, irmão? Glorifica. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Glória a Deus, aleluia. Jesus está na casa, amém, irmão? Glória a Deus. Eu vou continuar, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Glória. Entendeu? Você é vaso escolhido, irmão, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Entendeu? Olha o tanto que Paulo, ele padeceu pelo nome de Cristo. Entendeu? Você é vaso escolhido, irmão. Porque depois que Jesus apareceu na minha vida, depois daquele dia que eu vi um homem de branco, hoje eu entendo que eu sou um vaso escolhido. Entendeu? A minha história de vida, ela é outra, irmão. Ela nem se compara àquela vida de noiado que eu levava, porque antes eu era conhecido como noiado, como usuário de droga, entendeu? Uma pessoa que era discriminada pela sociedade. E depois que Jesus apareceu naquele dia, foi como se ele dissesse para mim: filho, eu tenho obra contigo. Por que que você ainda não acordou? Por que que está faltando para você reagir? Foi o que eu entendi, irmão, porque depois daquele dia, hoje eu estou pregando na rua, hoje eu estou aqui em cima do altar do Senhor, entendeu? O Senhor me deu uma família abençoada, me deu um filho que fez 7 meses, entendeu? Nem se compara. Tudo que eu tinha naquela época de noiado era 3 cachimbos. Era 3 cachimbos, era só isso que eu levava para a minha vida. 3 cachimbos, sendo que um cachimbo é suficiente para destruir uma vida. E por que que eu tinha 3? Entendeu? Sabe por quê, irmão? Porque o crack, ele é uma droga que infelizmente é muito difícil de se libertar. Ele é uma droga que você chega a usar ela 3 vezes.
entendeu? É uma droga que parece que não vai acabar. É uma droga que no começo eu usava ela. Quando eu usava ela, eu vou te explicar porque 3 cachimbos. Quando eu usava ela não se consumia no primeiro, entendeu? Na primeira vez. Ela derretia, entrava para dentro do cachimbo. E ali ela ia se acumulando, entendeu? Quando eu acabava de usar, ia lá, raspava o cachimbo, raspava o cachimbo, tirava aquela resina e usava ela de novo. Entendeu? Aí entrava o 3º cachimbo. Entendeu? Aí usava ela de novo. Aí quando eu terminava de usar ela no 3º cachimbo, eu colocava o cigarro dentro dela, espremia, sacudia ali, fazia tudo ali. Para quê? Para continuar usando. Porque é uma droga que infelizmente tem muitas pessoas que não conseguem se libertar dela. Porque é uma droga que domina. Era por isso que eu tinha 3 cachimbos. Entendeu? E eu falava, meu Deus, essa droga não acaba não. E Deus, Ele me libertou dela, irmão. Deus, Ele liberta. Jesus, Ele... Glória a Deus, aleluia, não. Porque eu desliguei sem querer. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, irmão. E eternamente. Jesus, Ele nunca mudou. O mesmo Jesus que curou a mulher do fruto de sangue, que ressuscitou o filho único da viúva, entendeu? Que curou ali o cego do centurião, o cego Bartimeu, que ressuscitou Lázaro, entendeu? Ele continua curando, ele continua libertando até hoje. Até hoje ele faz milagre, irmão. Mas o que? Basta você crer. Se crer, verás a glória de Deus, irmão. Para mim, era impossível de eu me libertar daquela droga. Era impossível, porque eu já tinha me entregado. Eu já tinha me dado como vencido. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que Ele diz que não. Que ainda há chance para a sua vida. Ainda há esperança para aquele que todo nele crê, irmão. Tem jeito sim. O inimigo ele está dizendo para aquela vida lá que está presa, que está na droga, algum parente, algum amigo, algum filho, entendeu? Alguém aí, um ente querido, entendeu? Entendeu? Deus ele está dizendo, tem jeito sim, basta você crer. Se crer, verás a glória de Deus. Amém, irmãos? Jesus, ele está na casa, irmão. Jesus ele se faz presente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Semana que vem, irmão, vou entregar alguns recados aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Semana que vem, irmão, vai iniciar uma campanha nova. Deus já colocou no coração. Jeremias 18, irmão. Eu vou ler aqui rapidinho aqui. Jeremias 18. Desce a casa do oleiro, irmão. Eu vou ler o versículo aqui rapidinho, irmão. Glória a Deus, aleluia. A próxima campanha, entendeu? O Senhor está dizendo o quê? Para você descer, porque lá Ele vai falar contigo. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler aqui rapidinho, amém, irmãos? O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Essa é a próxima campanha, irmão. Desce a casa do oleiro, vai ser o tema, entendeu? Para você descer. Que eu creio que nessa campanha Deus também vai fazer milagre. Vai ser mais uma campanha abençoada, conforme as outras. Vai começar a semana que vem. Semana que vem, se eu não me engano, é a abertura, né? A prévia, né? Glória a Deus, aleluia. E vai ser forte, irmão. Semana que vem os obreiros, tudo de volta para o monte, entendeu? Só foi um dia de folga, entendeu? Porque eu já percebi aqui que nós deu folga aqui, faltou muita gente, entendeu? O povo não veio, então nós temos que buscar. Tem que buscar, é descer a casa do oleiro, é continuar descendo, conforme está em Jeremias aqui, irmão. Desce, 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 porque Deus vai falar contigo. O que o Senhor ele quer que você faça isso. Desce,
buscai o Senhor, se enche da presença, entendeu? Porque a caminhada é longa. Jesus, ele está voltando, Jesus, ele está vindo, irmão, e não dá mais tempo para brincar, não dá mais tempo para usar droga, não dá mais tempo para se divertir, não dá mais tempo não, irmão, porque a vida do Senhor está próxima. E a próxima campanha vai ser Jeremias 18. Vai começar a semana que vem. Os obreiros aí vão estar descendo aí em prol da campanha, entendeu? Vamos estar aí toda terça-feira, entendeu? A partir das 8 horas, no Monte do Fessu ali, ó. A partir das 8 horas, irmão, é só ir lá no monte. Você que tiver carro, quiser estar conosco lá, entendeu? Dando ali as 14 voltas, entendeu? Vamos estar ali orando ali pela vida de cada um, entendeu? Que lá no monte Deus também trabalha, irmão. Tem coisa que Deus não faz aqui dentro da igreja, mas Ele quer fazer lá em cima do monte, entendeu? Quando Ele não faz no monte, Ele faz aqui, entendeu? É assim que Deus trabalha. Uns é aqui dentro e outros é lá no monte, entendeu? Então vamos descer que essa campanha Jeremias vai ser forte, irmão. Vai ser forte, vai ser bênção. Amém? Glória a Deus, aleluia. Domingo, né, irmão? Tem o quê? O culto da família. Entendeu? Próximo domingo agora, a partir das 18 horas, o culto da família. É 18 horas em ponto, irmão. Você pode chegar aqui, amém? Não é 7h30 não. Porque tem muita gente que chega aqui 7h30 e chega no final do culto. Só dá tempo de receber a bênção e também que sai abençoado, né? Mas é às 18 horas, viu? Se você quiser assistir, traga a sua família, traga os filhos, entendeu? Que Deus ele vai fazer milagre. E segunda-feira com a pastora Valéria, irmão. A pastora Valéria também, entendeu? Deus está usando ela muito aqui, entendeu? O culto de segunda também é forte, o culto de segunda também é bênção, entendeu? Então venha, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos se colocar de pé, irmão. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração. E logo em seguida a obreira Cristina vai fazer a oração. Está fazendo a oração, a última oração, entendeu? E aí eu vou estar dando as bênçãos apostólicas, amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, vai abençoando, Senhor Jesus, as nossas vidas. Vai tomando, Senhor Deus Todo-Poderoso, cada um que se encontra aqui. Vai jogando por terra, Senhor Deus Todo-Poderoso, todos os planos do inimigo, todos os planos de Satanás contra a nossa casa, contra a nossa família. Que o Senhor possa estar jogando por terra. Vai libertando, vai curando, vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, os visitantes da igreja que se encontra aqui, que está nos visitando. Que o Senhor possa abençoar a casa deles, que o Senhor possa estar guardando a família. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai desfazendo as obras do inimigo, vai libertando, vai curando, vai abençoando o corpo de obreiros, Senhor Deus Todo-Poderoso, vai tomando os obreiros nas tuas mãos, vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, as crianças da igreja, vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, as nossas vidas, vai tomando cada um que se encontra aqui, que a gente não venha sair daqui da mesma maneira que entrou, que a gente venha sair daqui sendo tocado por Ti, que o milagre ele venha acontecer, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai abençoando, Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua igreja. A igreja diz amém. A Cristina vai estar fazendo a oração e logo em seguida eu vou estar dando as bênçãos apostólicas. Aleluia, Jesus! Aleluia. Pai amado, Pai querido, Deus de todo poder e glória. Em nome de Jesus eu te apresento cada vida que aqui está, Pai. E em nome de Jesus eu te peço em favor da vida deles. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, repreende toda insônia, repreende toda preocupação, repreende toda ansiedade, Pai. Eu te peço nesse momento, Senhor, derrama graça, Senhor, derrama renovo, Pai, derrama cura, Senhor, quebra o laço do inimigo, Senhor, dê ordem, Pai, aos seus anjos em favor do teu povo, dê ordem no mundo espiritual, dê ordem no mundo celestial em favor de cada vida que aqui
lar, visita a família, toma os sonhos, toma os projetos de cada um em tuas mãos. Glorifica o teu nome sobre a vida deles, Pai. Faz o milagre acontecer. Honra a fé do teu povo, Senhor. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor os proteja, Senhor. Os leve em segurança. Que o Espírito Santo seja com cada um, transformando o entendimento, curando as feridas do coração, curando as feridas da alma. Pai, em nome de Jesus, leva refrigério para a alma do teu povo, Senhor. Leva paz de espírito, Senhor. Entra, Senhor, no lar de cada um. Se algum demônio ali oculto, Pai, eu te peço, envia um anjo forte, guerreiro. Envia um anjo com espada de fogo desembanhada na mão. Que esse anjo entre nessa casa. Que esse anjo jogue esse demônio no abismo de onde ele nunca deveria ter saído. Pai, eu te peço nesse momento, quebra toda palavra contrária, quebra toda oração contrária feita contra o teu povo. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor derrame graça sobre o teu povo. Que as janelas do céu nessa noite sejam abertas em favor da tua igreja. E que graça venha para a vida de cada um de vocês. Eu creio que hoje o Senhor vai fazer milagre. Dá sonhos proféticos do teu povo. Dá sonhos de revelação. Espírito Santo vai dando direcionamento ao teu povo. Vai segurando na mão de cada um. Porque eu creio que hoje o Senhor vai fazer um milagre. O nome do Senhor será glorificado. Obrigada, Pai. Eu te agradeço por cada vida que aqui está. Porque eu creio que o Senhor tem um propósito, tem um projeto na vida de cada um deles. Queira o inferno ou não, a vontade de Deus vai se cumprir na tua vida, igreja. Queira o inferno se levantar ou não, ele vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. O Senhor me abençoar cada um de vocês. Amém. Não se esqueça não, se você vê o homem de branco, se prepara que o chamado é grande, viu? Amém. Tem alguém que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, se reconciliar, escrever o seu nome no livro da vida, você pode vir aqui na frente, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Você que estiver afastado, outra hora você estava nos caminhos, quer voltar para a casa do Pai, glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Pode vir, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu estava falando com você vai repetir. Deus, Evandro, glória a Deus, aleluia. Eu quero voltar para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor escreve meu nome no livro da vida, Senhor Deus. Eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar me recebendo de braços abertos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu varão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmão Evandro acabou de aceitar Jesus, amém, irmão? Uma salva de palmas, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo inteiro, né, irmão? Aleluia, acabou de voltar para a presença. Glória a Deus, aleluia. Vamos estender a vossa mão conforme para receber. Glória a Deus, aleluia. O culto vai terminar uns 7 minutos mais cedo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos e todos digam amém. Está finalizado. Volte sempre, viu, irmão? A casa é sua, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus!